Alegria muito grande, sempre uma alegria muito grande com essa cara. Essa cara tem uma história sabe? Eu não vou contar tudo. Mas eu posso começar a nossa conversa dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo a melhor época de nossas vidas, a época mais importante de nossas vidas. Por quê? Eu imagino a época que nós estamos vivendo como naquele momento em que nós estamos na juventude pronto para tirar o diploma, para seguir nossa carreira que a gente quer fazer, né? Nosso trabalho. Então a gente está naquele anseio. Na minha época era prova, né? Exame final. Hoje em dia é o TCC, né? Então nós estamos vendo esse momento. Está meio conturbado, parece que está conturbado, mas tudo está no seu devido lugar. Porque toda prova que nós passamos, no momento em que nós sentamos na carteira, e a professora, na minha época assim, hoje em dia não está tanto, você tirava os quadros, cadernos, só lápis, caneta e borracha. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, agora não adianta mais. Agora, né? E nós ficávamos naquela ansiedade, era ansioso. Será que, mesmo estudando, será que eu vou bem? Será que eu não vou bem? Então existia aquela ansiedade, é que nós estamos vendo hoje. Será que nós vamos passar por esse momento tão importante em que o planeta está vivendo? Mas mesmo com esses problemas atmosféricos que nós estamos vendo aí, esses terremotos, né? Suspeita de maremotos, e a parte moral, essa moralidade ou imoralidade que está ocorrendo, criminalidade, não tenho segurança sair da rua, não tenho segurança quando os meus filhos e meus netos saem. Isso tudo faz parte da prova? Sim, faz parte. Porque a incerteza do que está naquele papel nos deixa angustiados. E a incerteza que está acontecendo com as pessoas e conosco também nos deixa angustiados. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, o nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso amigo, nosso médico, que jamais nos abandona, está sempre conosco. Mas sei lá que você está falando isso, que está sempre comigo. Eu tenho um problema sério. Já orei para ele, já fiz trezena, já fiz tudo quanto é ena. Estou em todos os grupos de orações das casas espíritas. E vou falar aqui, ó, e até das casas do Evangelho, já deu uma passadinha lá. Já fui na Umbanda, que diz que tem um Pai Santo sensacional. Eu já fiz de tudo, mas a minha vida não muda, meu Deus. Será que Jesus realmente é tudo isso que o povo está falando? Acontece que Jesus, há 2000 anos, quando ele esteve aqui conosco, porque nós estávamos naquela época, porque somos seres milenares, somos reencarnacionistas, então nós estávamos pelo menos na terra de Jesus, ou nos arredores, ou na espiritualidade, mas todos estávamos vivendo uma egrégora. Egrégora é energia unissa, né? Aqui é uma egrégora, nosso pensamento, cada um que está aqui está pensando, está criando uma egrégora, um campo mental. Então naquela época havia um campo mental em que nós estávamos a favor ou contra. Todos nós sabemos o que Jesus enfrentou. De que lado nós estávamos? Estávamos a favor de Jesus? Ou éramos judeus fanáticos com a Torá, com as nossas crenças limitantes, não acreditando que Jesus era Messias? Porque os judeus não acreditavam e até hoje não acreditam que Jesus
é o Messias. O Messias para o judaísmo ainda não chegou. Não é? Então o que acontece? Onde nós estávamos naquele momento? Nós escolhemos Jesus ou Barrabás? Porque a escolha não foi só daqueles que estavam ali, né, de frente para aquele momento. A escolha foi um todo, na espiritualidade também escolheu. E hoje nós estamos escolhendo, viu? Ou Jesus ou Barrabás. Como assim, ou Jesus ou Barrabás? Porque se nós estamos do lado do bem e do lado da ignorância, se estamos do lado do bem, estamos continuando o trajeto do nosso processo evolutivo em busca da felicidade que nos foi determinada. Nós só temos uma fatalidade, uma única fatalidade, não temos outra, só temos uma, chamada felicidade. Todos nós seremos felizes, todos, sem exceção. O criminoso, o estuprador, o pedófilo, o ladrão, o corrupto, todos encontrarão a felicidade, cada um ao seu tempo, mas é inevitável, é igualdade para todos os seus filhos, toda a criação, não tem como, mesmo contra a nossa vontade. Quando nós chegamos lá nas redes sociais e um criminoso é morto, e nós ouvemos mais o CPF cancelado, e a gente bate palma, a gente comemora. Com isso nós estamos negando o que nós somos, não é o que nós estamos revoltados, com medo, amargurado, fragilizado, se sentindo rejeitado. Nós estamos. Mas quem nós somos? Nós somos amorosos, maravilhosos, fraternos, solidários, porque somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Alguém desacredita nisso? Alguém acha que isso é uma balela, que nós não somos mais semelhantes de Deus, coisa em cima nenhuma? Nós somos. Só que nós precisamos aderir isso para nos converter a isso. Porque por enquanto a gente só acredita, né? Tanto é que eu falei agora, ninguém falou assim, que bobagem você está falando aí. Concordo com você, todo mundo concordou. Isso é acreditar. Isso é acreditar. E o que é aderir? Porque converter está muito longe ainda de nós, né? Converter já é um processo de angelitude que nós vamos levar um tempo. Todos nós chegaremos a esse tempo, mas vai levar um tempinho ainda. Mas o que é aderir a esse processo? Aderir é saber, não acreditar. Saber é o que eu sei agora, o que nós sabemos agora. Ninguém ligou para a Sandrinha ou para o meu xará, escuta, está com oxigênio na sala hoje aí? Tem oxigênio aí? Porque se não tiver oxigênio eu não vou, porque eu vou morrer se não tiver. Alguém fez isso? Porque nós sabemos, nem passou pela nossa cabeça isso. Eu estou falando um absurdo, né? Por mais que absurdo que eu falo, é um absurdo, porque nós sabemos que tem oxigênio. Então nós acreditamos em toda essa evangelização que Jesus fez, toda essa informação, todo esse apocalipse de João. Mas Apocalipse não é destruição, não é o fim do mundo, não. Até isso, nós somos tão vitimistas, né? Tão pessimistas,
Apocalipse para nós é fim de mundo, é o fim, verdade, mas é o fim de uma era, como nós tivemos com Moisés, depois com Jesus, atualmente com o Hipólito de Rivail, que é o nosso querido Allan Kardec, mais recentemente com recodificador. Quem vocês acham que foi o recodificador dos nossos tempos? Chico Xavier, que é conhecido mundialmente e foi considerado o homem do século, um homem chamado amor, foi o nosso recodificador. Ele foi o nosso Apocalipse. Ele mudou o conceito como Jesus fez. Jesus, quando chegou aqui, a conversa era assim, olho por olho, dente por dente. Com ferro tu feres, com ferro você será ferido. E Jesus, contra todo esse paradigma do momento, com todo esse egoísmo, esse orgulho, vaidade que nós tínhamos, e ainda arrastamos um pouquinho nos dias de hoje, contra tudo isso, ele falou assim: amai a teu inimigo. Pronto, aí o bicho já pegou, né? Como é que os caras naquela época, que estava uma confusão, né? Os poderosos não passavam onde o fraco estava. O fraco era subjugado e o fraco odiava. Como é que eu vou amar o meu inimigo? O cara que destruiu minha família, matou meus filhos, matou minha esposa, me roubou e me rouba, me joga na... Vou amar ele? Mas nunca pode esquecer. Bom, aí ele já perdeu uma grande credibilidade de ser o Messias, né? Eles não entendiam isso. Se bateres na tua face esquerda, dê a direita. Caramba, já pensou? O cara te dá uma oferta, você fala assim: não, meu filho, não tem problema não, te perdoa, bate na outra, para ficar igual, né? Brincadeira aqui. Se bater nessa aqui, fica as duas igual. Até vermelho, né? Fica vermelhinha aqui, bate aqui que vai parecer que eu estou com brush, né? É isso? É complicado. Se roubar a tua vestimenta, dá a tua túnica para ele. Naquela época, né? Ele falou a linguagem da época. O que ele quis dizer para nós hoje, racionais, inteligentes, né? Tecnologicamente falando, hoje todo mundo manja, sabe mexer no WhatsApp, no YouTube, no tudo que é aquelas sopas de letrinha, né? Somos muito inteligentes. O que ele quis dizer com isso? Quando te bater em uma das faces, não revide, não. Ensine para aquela pessoa que te bateu, se possível, que aquilo que ele está fazendo é errado. Eu estou dando a outra face com o meu verbo, né? Se ele te roubou a tua vestimenta, o que é a vestimenta para nós hoje? É a roupa? Não, o cara me roubou, né? Vou lá no magazine qualquer lá, compro um monte, pago a perda de vista, né? Eu até não precisa me roubar não, minha roupa, pelo amor de Deus, eu estou um monte aqui, pode levar tudo isso, né? O que é roubar a roupa, a vestimenta? O que veste? Roubar teus sonhos, te negar como ser humano, te rejeitar, te ignorar, te humilhar. Se alguém fizer isso para ti, dê a túnica. O que é a túnica? A túnica é a cobertura, é o conhecimento, é o amor. Não é o amor que nos aquece. A gente não vive em busca do amor, como meu irmão falou, meu xará falou. Nós estamos o tempo todo buscando ser amado, ou não? Mesmo contra a vontade do outro, eu quero que ele me ame, ou ela. Mas eu não te amo, não me interessa. Tu tem que me amar. Como você não me ama? Eu sou maravilhoso, sou sensacional. E outra coisa, eu te amo muito. Como você não me ama se eu te amo?
O que eu venho fazendo por você todos esses anos de amor, e você não me dá isso, você não me dá isso, você não me ama. Não amo. Como, mulher, não fazer aquele castelo? Ou a pessoa fala assim, não, eu te amo sim. Não, você não te ama. Porque a gente mede o outro com a nossa régua. De repente o outro nos ama muito mais do que eu o amo. Porque eu estou dando tudo de mim para ele. Eu abandonei minha vida, eu me anulei pelo meu pai, pela minha mãe, que é mais fácil, né? Pelo filho, que é mais fácil de celular. Os filhos, eu me anulei por eles. E eles não são capazes de me amar. Ah, não é possível. Eu estou errado. Mas Jesus nos falou mais uma frasezinha que a gente deixou lá 2000 e poucos anos para trás. Chamar, que é essa: ama o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos analisar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Até se eu não me amo, como é que eu posso amar outra pessoa? Eu não sei o que é estar grávida, pelo menos nessa encarnação. Eu não sei, né? Por enquanto, não sei a tecnologia avançando, eles têm lá né? Eu não sei, mas eu imagino o que é estar grávida. Eu tenho minha esposa, tenho uma filha, né? Participei da gestação, né? Do parto, sim. Então eu imagino, mas não sei. Se vocês falarem assim, que imaginar, você imagina o que é uma dor renal? Eu não imagino, eu sei, né? Eu tive uma, então eu sei o que é dor renal. Então, se eu não me amo, se eu não me respeito, como é que eu vou querer que uma pessoa que não me conhece, não sou eu, me ame e me respeite? Como? Como? Não dá, gente. Ou dá? Não dá. Eu vou, para encerrar, vou contar uma história de Verônica, viveu na época de Jesus. Verônica era uma adolescente maravilhosa, um doce de pessoa, sempre pronta para ajudar. Tinha uma amiga chamada Marta, que ela sempre cresceu com ela. Essa amiga era tudo escolar. Onde Verônica estava, a Marta fazia. O que Verônica fazia, a Marta fazia. E a Verônica vivia numa aldeia com mais ou menos umas 50 famílias, perto de um local do Jordão ali, perto de Betsaida. Uma das aldeias ali. E era caminho essa aldeia dela para Cafarnaum, que era uma outra cidade maior, uma aldeia bem maior, né? Mas ela estava sempre pronta a ajudar as pessoas, tomava conta das crianças, enquanto os pais iam trabalhar, né? E o pai dela tinha uma certa posse, né? Porque ele criava porcos, ovelhas, e tinha algumas plantações de milho. Então tinha um certo recurso. E o pai dela, ele conhecia a Torá, conhecia as leis, né? Daquela aldeia, já um senhor de idade, 40 e pouco, quase 50, naquela época, né? Hoje, com 50 ainda nós somos coroa, né? Então, o que acontece? Ele era muito respeitado. E todos, uma vez por semana, juntavam os homens da aldeia para estudar o Testamento. E Verônica, junto com Marta, né? Era sempre, porque lá o início de noite era 5 horas, 6 horas mais ou menos, não é que hoje em dia, né? Que tem a Netflix, a gente vai à noite, né? Vendo os filmes. Naquela época, dava 5h30, os passarinhos se recolhiam, a humanidade também começava a se recolher e voltava às 4, 5 horas da manhã para trabalhar. Então, ela ficava vislumbrada, ouvindo falar sobre o Criador. E mais vislumbrada ainda, ouvindo falar sobre o Messias. O que ele vinha fazer, que era salvar a humanidade. Então, ela amava o Messias. Sem o conhecer, ela amava o Messias.
Chegou a época de Verônica, toda aquela época, a jovenzinha, eram prometidas, já com 12, 13 anos, se casava com 14, 15 anos de idade, e tem todo um processo, né? E ela está prometida. Porém, Verônica, chegou o período do casamento, né? E ela menstruou. Só que a menstruação dela, no início, não era aquele período normal. Passava assim um pouquinho mais, quase chegando na outra, né? Mas até então, né? Não tinha medicina, não tinha nada. Só que tem um detalhe. Naquela época, o sangue, principalmente da mulher, era impuro. Nesse período, ela ficava completamente isolada no local, às vezes fora da casa, e a mãe que cuidava. Porém, a mãe também não podia entrar na casa nesse período, porque aqueles que tocassem na pessoa, e não era o sangue, tocar na pessoa, se tornava impura também. As roupas eram queimadas, e as cadeiras destruídas e queimadas, ou seja, onde ela estivesse, o chão que ela pisava, pessoa que se desviava. Ignorância, né? Crenças limitantes, que a gente chama, né? E assim ficou. Ela casou, uma pessoa que o amava muito, já amava desde jovenzinho, e teve um filho. Porém, após a gravidez, isso piorou. Aí ela se tornou hemorrágica. Não tinha mais como conter. Isso se agravou. Seu pai havia morrido, né? Deixou uma bela herança, né? Para a época. O esposo também tinha os recursos do pai, que também havia falecido. Só que ela praticamente teve que se afastar do lar dela e deixar o filho com o esposo, porque ela não conseguia mais voltar ao normal. É evidente que devia ter alguns casos curtos, senão a pessoa morre, né? Hemorragia sanguínea leve morre. E não devia ser aquele sangue, um sangue contínuo, não é sangue de tanta quantidade. Com isso, Verônica foi viver num casebrezinho dentro da propriedade do pai dela, que agora era deles, e o marido com o filho na propriedade. Mas a coisa se agravou de tal maneira que a população intimou o marido e o filho, porque afinal de contas é marido, vai tocar na mulher, mesmo que não faça nada, está vivenciando, ou seja, está sentando onde ela sentou, mesmo que esteja limpo. Ela está no mesmo ambiente em que ela vive, mesmo fora da casa principal. Ou você abandona ela, ou você não entra mais aqui na cidade. Porque é assim, afastada de tudo, né? De tudo. E o marido, por mais amava muito a esposa, mas as crenças limitantes que todos nós temos, quando eu falo crença, eu não falo só religião, eu falo conceitos morais, intelectuais, emocionais, principalmente emocionais. O marido foi obrigado a afastar do lar dela, foi morar onde o pai dele tinha residência, e levou toda a criação e deixou ela sentada. Mas Verônica tinha tudo, sabe por quê? Porque Verônica tinha uma coisa que nos falta hoje, apesar de nós acharmos que temos, chamado fé. Verônica tinha fé no Criador, tinha fé no Messias, que ela não sabia ainda que era Yoshua, ou Jesus, que já estava peregrinando pela Palestina.
E ela sabia que ia ser curada ao seu tempo. Ela não se revoltou com Deus. Ela não se revoltou com ela. Ao contrário, ela tinha a fé mais importante do que a fé religiosa, a fé espiritual. Ela tinha fé nela. Ela sabia que era amada pelo Criador. Ela sabia que se ela encontrasse o Messias, ela estaria curada. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela merecia. E apesar de tudo, ela nunca desistiu. E olha que ela viveu extrema pobreza. Só não viveu mais, só não sofreu mais, porque Marta, a amiga de infância, jamais a abandonou. Nas noites em que o marido dormia, ela saía, porque ela não podia encontrar com Verônica, porque ela era uma impura, e Marta, encontrando com ela, se tornou impura e se expulsa também. Então, na calada da noite, ela saía com alimentos e roupas limpas para poder ajudar a amiga. E lá elas conversavam a noite toda, quase ao raiar, quando ela voltava. E ali elas riam muito, elas brincavam. E Marta falava: Verônica, você precisa sair daqui, Verônica. Não vou lugar nenhum, não. Não vou lugar nenhum. Aqui é o meu lugar. E eu sei que chegará o meu dia de estar curada, porque eu mereço ser curada. Mas Verônica já passou décadas, Verônica. Já faz 12 anos que está fazendo, você não desiste mais. Que desistir de quê? Chegar o tempo. Ela falava assim: faltou mais. Olha só a Verônica. Não, só faltou mais, agora falta menos. Eu serei curado. Eu sinto que está chegando o momento. Eu sinto. Mas como, Verônica? Eu sei. Aí chegou numa das noites, ela trouxe a mensagem que o Messias estava encarnado, né? Eu tinha nascido. Aí ela pronto, chegou minha hora. É agora que eu vou me curar. Mas como você não pode sair daqui? Não, fica tranquila, que Deus vai me dar vai dar um jeito. Mas Verônica, você está doida, não esquece. Marta, fica tranquila. Eu sei, eu mereço, eu sei, eu vou, eu consigo. Tá bom. Um dia, uma noite, né? A Marta chega toda feliz da vida, saltitando. Você não sabe quem vai passar por aqui em sentido a Cafarnaum. Você não sabe quem vai passar por aqui. Quem? Eu choro. O Messias está aqui, está atravessando o mar, está chegando, está vindo aqui. Né? Jordão, né? Rio Jordão. Nossa, pronto. Aí ela ficou toda curada. Agora, esperava. E começou a fazer os planos para encontrar com ele. Aí é que está a estratégia. Sem ser vista. Como que ela ia fazer para ser vista? No mínimo ia ser apedrejada, porque todo mundo já conhecia ela. Sabia que ela não podia estar na rua. Como é que eu faço? Então ela planejou sair de madrugada, andaria a noite toda. Sempre tem as trilhas, lá era tudo trilha, não é que nem aqui tem um monte de ruas, para ali, para aqui não. Você tinha sempre uma trilha, mesmo por causa dos roubos, de assaltos, então tinha uma trilha. Ela chegou perto da trilha, encontrou o local em que ela ficou escondida, né? Uma moita talvez, e ficou aguardando, e ficando assim, a hora que ele passar, eu toco na túnica dele. Pronto, é o suficiente. Eu não preciso falar com ele, porque eu sei que a força dele é tão grande que a hora que eu tocar nele, eu estou curada. E assim ela fez. Foi para lá. Jesus, todos nós sabemos, né? Jesus ia para Cafarnaum para curar a filha de Jairo, que era um sacerdote importante do templo. Mas quando o filho adoece, né?
Não tem religião a não ser para pedir ajuda. A gente pede ajuda para todo mundo, né? Principalmente os filhos, nós somos espíritas, mas a gente fala assim, ó, tem um candomblé lá que cura todo mundo. Eu duvido que não vá, né? Duvido. Tem uma mãe de santo, uma benzedeira que a gente pediu, falando que não precisa de folhinha, não precisa de nada, não precisa de ritual, mas quando a coisa pega, quando ela vai aqui no joelho, a gente vai lá na benzedeira lá, que fica aqui, plec. É longe nesse lugar, né? Não é? É longe. Plec. Arruda, ela vai. A gente vai. Né? Então, ela ficou lá, esperando. Aí Jesus estava a caminho. Aí ela viu aquela muvuca toda, né? É ele. Aí ela se preparou, ficou só. Agora, se fosse uma moita, né? Olhando e passaram o cara. Aí Jesus passou, ela pimba na túnica de Jesus. Aí Jesus parou, olhou para o lado, olhou para o outro. Alguém tocou. Aí Simão Pedro, pelo ovo, né? Bravo, pescador bravo, que eles. Ora, mestre. Alguém tocou. Claro que está todo mundo cotovelando, empurrando. O senhor está parecendo um popstar aqui, né? Está todo mundo. Só falta um lugar que não tinha fotógrafo para fazer isso. Né? Está todo mundo. Claro que nem tocar. Estão me empurrando, deixa o senhor descer no barco. Não. Olha só esse momento em que Jesus fala. Que nós possamos pensar nessa palavra de Jesus. Ele disse assim: uma força saiu de mim. Olha, reflitam comigo. Uma força saiu de mim. Significa o quê? Que ele falou, aqui ó, eu percebi que eu tenho uma enferma, eu em nome do Pai eu te curo. Ele fez isso? Ele não estava nem aí, né? Ele estava indo para curar a filha de Jairo. A fé dela, gente, a fé dela abriu a torneira desse manancial que era Jesus. Jesus era o manancial de poder, de amor, porque o poder de Jesus era um só tem um nome o poder de Jesus, só tem um nome, só um: amor. Essa força que cura, restaura, constrói, move o universo inteiro, move bilhões, trilhões de sóis, trilhões de constelações, onde ele restaura, constrói, mobiliza, cria estratégias. Essa energia, por falta de vocabulário, de fraqueza de nossa voz, a gente chama de amor, mas não tem uma concepção desse poder, que nem o Xará falou. Não temos essa concepção, porque nós corrompemos o amor, corrompemos ao ponto de matar pessoas dizendo que é por amor, tirar vida de pessoas que eu amo, abortar. Quando nós assumimos o compromisso na espiritualidade, a concepção é feita na espiritualidade. Não estou falando da concepção orgânica, mas a concepção da aceitação do pai e da mãe, permitindo que esse ser possa ter a oportunidade que o pai e a mãe estão tendo. Por amor eu sou convencido, eu autorizo, e por egoísmo eu não permito essa vida, porque vai estragar meu corpo, ainda não é tempo, preciso terminar a faculdade, o que eu vou fazer com mais um filho? Então, esse amor de Jesus cruzou Verônica, só que a grande chave para abrir tudo isso é a fé dela. Jesus pessoalmente nos falou: vós sois Deus.
podes fazer o que eu faço, olha a humildade, e muito mais. Para isso, só precisamos ter fé em Jesus, mas principalmente em nós, porque o universo já preparou tudo aquilo que necessitamos para ser felizes. Ele é o manancial chamado Jesus. Mas quem abre essa senha para abrir essa porta, para mim só eu tenho, mais do que. Então, para encerrar mesmo, gente, é para nós agora, para nós. Ninguém pode nos dar a felicidade. Ninguém é a extensão da minha felicidade. Ninguém é a extensão da minha cura. Pode mostrar o caminho, mas não me dá a cura, seja física, espiritual, emocional e psicológica. Ninguém é tão catedrático, tão conhecedor que Jesus. E Jesus não nos dá nada e não nos tira nada, porque Ele nos respeita. Livre arbítrio, lei universal. Querem ser curado? Cura. Aceita a cura. Jesus perguntava: tens fé? Uma vez. Tens fé? Duas vezes para confirmar. Três, né? E ele curava. Ele emanava energia, muitas vezes pegava no solo, por caso do cego Bartimeu. Pegou da areia, cuspiu, botou no olho, para mostrar para nós que quem curava não era ele, era nós. E ele sempre falou, vocês podem procurar no Velho e no Novo Testamento, ele sempre disse: tua fé te curou. Mentira isso? É o contrário disso. E até hoje nós continuamos buscando a cura da forma errada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa luz que está em nós, chamada Jesus, realmente possa tocar o nosso coração e nós nos curarmos. Seja muito obrigado.